Olá, bora decifrar um dos maiores quebra-cabeças da nuvem, como escolher a instância certa no AWS C2. A meta aqui é bem simples, tá? É conseguir um máximo de desempenho sem estourar o orçamento. Vamos lá, vamos descobrir juntos como fazer a nuvem trabalhar a nosso favor. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Quem nunca se viu nessa situação de escolher a instância errada e ver os custos saírem do controle? Porque, no fim das contas, isso não é só um detalhe técnico, é uma decisão financeira que pode custar e custar bem caro. Se isso só familiar, relaxa, é um desafio super comum e é exatamente isso que a gente vai resolver hoje. O universo do EC2 pode parecer um pouco intimidador com, nossa, tantas opções. Mas essa variedade toda é, na verdade, uma baita vantagem. O grande segredo não é tentar decorar cada instância, mas sim entender a lógica por trás delas. E aqui está o pulo do gato. A AWS oferece esse cardápio gigantesco por um motivo bem claro. Cada aplicação, cada tipo de trabalho tem uma necessidade única. A nossa missão, então, é simplesmente fazer um match perfeito, a tarefa certa com a ferramenta certa. Simples assim. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para simplificar essa escolha que parece tão complexa, a AWS foi bem esperta e agrupou as instâncias em famílias. Pensa nelas como especializações, sabe? Algumas são focadas em poder de CPU, outras em memória, e tem aquelas que buscam um equilíbrio. Entender essas famílias é o primeiro grande passo para clarear tudo. E o legal disso aqui é a simplicidade da proporção. Pensa comigo, a aplicação precisa de muito poder de processamento, mas não usa tanta memória assim? A família C é a escolha certa, com um vCPU para cada 2 GB de RAM. Agora, para algo mais equilibrado, tipo um servidor web, as famílias M ou T dão conta do recado, com uma proporção de 1:4. E claro, para aquelas tarefas que devoram RAM, como um banco de dados em memória, a família R entra em cena com uma proporção bem generosa, de 1:8. E além dessas três principais, claro, existem as famílias de especialistas. As que são otimizadas para armazenamento, por exemplo, são para quando a velocidade do disco é o que mais importa. Já as de computação acelerada, bom, elas vêm com o poder das GPUs, que são indispensáveis para a inteligência artificial e qualquer coisa que envolva processamento gráfico pesado. Certo. Depois de escolher a família, vem um dos segredos mais importantes para otimizar de verdade: a geração. E sério, presta atenção nisso. Uma nova geração de instância não é só mais potente. Muitas vezes, e isso é o mais louco, ela é mais barata. Dá uma olhada nesses números. É um benchmark comparando 3 gerações da mesma instância micro. A T2, que é mais antiga, processou uns 770 eventos por segundo. A T3 já deu uma melhorada boa, mas a T4G, que usa os processadores Graviton da própria AWS, ela simplesmente disparou, chegando a quase 3.000 eventos. É um salto de performance absurdo. Então, o ponto crucial é este. A T4G foi mais de 5 vezes mais potente que a T2. E a parte mais incrível disso tudo, ela custa menos. É isso mesmo. É um ganho de performance massivo por um preço menor. Ignorar as novas gerações é literalmente deixar dinheiro e desempenho na mesa. E olha, isso não é só teoria, não. Dá uma olhada no impacto no mundo real. Uma gigante como a SAP, rodando uma carga de trabalho super exigente como o HANA Cloud, viu ganhos de até 60% com os processadores Graviton. Isso só confirma que esses saltos de performance são reais e fazem uma diferença brutal em aplicações críticas. Beleza, a gente já sabe como escolher a instância certa. Mas a otimização não para por aí, não. Agora vamos ver como pagar por ela de forma inteligente. Porque a forma como se contrata é tão importante quanto o que se contrata. Basicamente, temos 4 modelos principais. O on-demand é o mais flexível de todos, mas também o mais caro. Para um uso mais constante, os Savings Plans e as instâncias reservadas oferecem descontos gigantescos em troca de um compromisso de 1 ou 3 anos. E as instâncias Spot? Ah, essas são a joia da coroa da economia, com descontos que podem chegar a impressionantes 90%. As instâncias Spot são, tipo, a arma secreta para tarefas que podem ser interrompidas, sabe? Processamento de dados em lote, ambientes de teste, coisas assim. O sistema pode pegar a máquina de volta com um aviso prévio, é verdade, mas a economia é simplesmente imbatível para as cargas de trabalho certas. E aqui vai uma dica de ouro, anota aí.
Para a maioria dos casos hoje em dia, os Savings Plans são o sucessor moderno e bem mais flexível das instâncias reservadas. Eles dão descontos parecidos, mas com a liberdade de poder trocar o tipo de instância, o que é uma vantagem nossa gigantesca num ambiente que muda o tempo todo. Com tanto conhecimento, fica a pergunta: como aplicar tudo isso de forma contínua sem enlouquecer? Pois é, a AWS oferece uma ferramenta gratuita que funciona como um consultor interno só para isso. É bom pensar no Compute Optimizer como aquele especialista que olha para o seu ambiente e fala: "Ei, aqui está gastando demais", ou "Olha, essa máquina aqui está sofrendo, que tal considerar essa outra opção?". É uma ferramenta proativa para manter a infraestrutura sempre no ponto. O processo é super lógico. Ele coleta dados de uso real, identifica exatamente aonde tem desperdício ou sobrecarga e aí oferece soluções claras. No fundo, ele substitui o achismo por recomendações baseadas em dados, o que torna a otimização uma tarefa muito mais simples e, claro, muito mais segura. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O que a gente viu hoje, especialmente com esses saltos geracionais, aponta para uma tendência muito poderosa. A inovação no hardware, como nos processadores Graviton, não está só aumentando a performance, ela está reescrevendo as regras da economia na nuvem. Fica a pergunta no ar: será que estamos entrando num ciclo onde a tecnologia se torna exponencialmente mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais acessível? É uma ideia fascinante para a gente pensar. Valeu pela companhia e até a próxima!